hoje, onde passou por dificuldades, principalmente no segundo tempo. A gente não imagina que tu vá fazer um jogo contra aqueles que aspirantes às posições da primeira parte da tabela e adversários direto, fazer um jogo que tu vai dominar o tempo inteiro, né? E é importante quando a gente não tem o controle, a gente consiga se defender bem. Eu acho que com exceção ali dos momentos já da parte final do jogo, onde as trocas, né, que o Anderson fez empurraram o Bahia para frente, a gente teve um bom controle do jogo. Não foi um jogo de muitas oportunidades, mas foi um primeiro tempo muito bom que nós fizemos, né, com maior posse, com maior controle, né, tecnicamente controlando a partida, criando volume, mas como eu disse, de poucas oportunidades. Eu acho que a gente precisa valorizar, né, essa atuação com o resultado, né, contra um adversário que é forte, jogando dentro da sua casa, está motivado pela troca do comando, né, e, como eu disse, está numa posição até acima da gente na tabela. O goleiro do Bahia não fez uma defesa. Até que ponto, Roger, o desempenho do ataque está te preocupando? O do Grêmio fez uma, né, e a bola na trave. Não me preocupa, porque no outro jogo, por exemplo, nós criamos muito. Jogamos contra o adversário que conseguiu bloquear nossas ações, né. Agora, ficar excessivamente preocupado porque no evento de hoje, jogando um jogo fora de casa contra um time qualificado que está disputando as mesmas questões que a gente, já não imagina um jogo com muitas oportunidades. Não me preocupa até esse momento. Roger, queria que falasse do desempenho do Janderson e do Campas e as substituições, porque chamou a atenção, o torcedor pede o Pedro Lucas e hoje você colocou ele para jogar, e justamente um estádio com mais de 40 mil pessoas, o jogo estava difícil, o jogo pegado, vou usar esse termo, e mesmo assim você colocou esse menino para jogar e fez ali o papel dele. Então, César, acho que o Janderson foi bem até o momento que esteve em campo, cansou, né, porque o Anderson faz uma amplitude com o lateral esquerdo, fazendo uma linha de 3 com o lateral direito, e se coloca o Janderson por vezes muito dentro do nosso campo. Ele teve força para fazer os dois momentos, defender bem e atacar, né? Conseguiu levar o nosso time para frente, às vezes que não conseguiu, sofreu faltas pela impossibilidade, né, e por estar bem no jogo. Cansou, naturalmente a gente precisa colocar sangue novo, energia nova no campo, né. Eu acho que o Campas, que eu falei agora para ele dentro do vestiário, é que ele teve um jogo novamente um pouquinho acima do que ele foi nessa função no primeiro jogo. Eu acho que ele está evoluindo, né, dentro dessa função. No primeiro tempo ele participou bastante do jogo, depois ali eu percebi que com 15, 20 minutos estava começando a se ausentar um pouquinho da partida, né, e também optei por colocar o Pedro Lucas, que vem treinando muito bem, jogou agora 3 dias atrás, né, com 23, foi bem, né, é um jogador que a gente aposta bastante, né, tá treinando muito bem, e nada mais justo. Eu não tenho receio de colocar jogador, né, eu vejo pela produtividade no treino e pelo empenho, né, que ele vem demonstrando. E hoje é um jogo para sua característica, na minha opinião, né, não um jogo muito para o Gabriel. Bom, Roger, existe uma expectativa, né, de no segundo turno você ter muitas novidades no grupo, né? Das reuniões que você faz com o departamento médico, os integrantes da comissão técnica, você tem uma projeção de quando que você vai ter todo mundo? Bom, contando os 3 que podem jogar a partir do dia 19, quando o Ferreira vai ter uma condição melhor, os que estão voltando lá, o Kahneman, o Edilson, todos que voltam para o departamento médico. Você tem uma ideia de mais ou menos quando que você vai ter todo mundo à disposição, e a partir desse momento dá para esperar mais qualidade em termos de atuação? Eu acho que a qualidade a gente precisa observar de contextos diferentes, né? A gente fez um jogo, principalmente no primeiro tempo, um jogo com muita qualidade, né? Como eu disse, a gente por vezes fica buscando, né, o passado recente em que o clube jogava com uma outra forma. Segunda divisão é preciso competir muito mais, né? Vai se jogar, né? Essa busca por um equilíbrio a gente está sempre testando, né? Mas não tenha dúvida que quando você agrega, né, jogadores com mais experiência, né, com mais rodagem, com característica diferente, a tendência é que você também controle o jogo mais pela posse, né? Hoje a gente terminou o jogo com 6 ou 7 jogadores da categoria de base, né, de ser um jogo duro, difícil, né, de ser a projeção para tê-los eu não sei, né, até porque vão voltar alguns de lesão, e certamente, infelizmente, nós vamos perder outros, né. Agora, com relação à janela que abre, né, a gente já tem, né, nesse momento, né, de seu Guilherme,
e demais companhia, Lucas, já o Tassiano se juntando ao grupo, né? A questão desses 3 jogadores em especial é a questão da janela, né? A abertura da janela, e eles fazem essa recuperação física, que é uma questão diferente da questão do Elkson, né? Que precisou de 1 mês, um pouco mais, porque vinha de 5 meses de inatividade. Esses jogadores estão no seu... estavam de férias, né? Então é muito mais fácil, é só acender a faísca e recondicionar, né? Isso eu também tenho essa expectativa, né? Justamente a gente está agregando qualidade ao grupo e experiência para a gente conseguir produzir mais e melhor. Ô, Roger, ainda sobre o jogo, não te preocupa, você falou há pouco na questão do ataque, que você não ficou preocupado, mas não te preocupa o aproveitamento, por exemplo, da bola parada? Foram várias as oportunidades em escanteios, faltas, o Grêmio, os jogadores com alguma dificuldade de acertar o cruzamento, acertar na bola, isso não acaba preocupando o treinador? Você viu o tamanho do Luiz Otávio? É grande. Pois é. 1,95, né? E a gente trabalha justamente... Hoje o que a gente trabalhou foi justamente tentar explorar um pouquinho melhor o primeiro pau ali do Bahia, né? Que a gente percebeu que podia ter uma situação. A primeira bola do Campaz ele colocou lá no segundo, de fato, porque a parte ali do campo, depois ele teve que ajeitar ali, pisar na grama, porque ela estava fofa demais e estava impedindo que ele fixasse o pé. Né? Agora, né? Todos os times do campeonato, né? E é uma característica dessa competição, né? Tem linhas defensivas muito altas. Nós jogamos até agora 15 jogos, nós tomamos 1 gol de cabeça. 16, né? Nós tomamos 1 gol de cabeça só, que foi agora contra o CSA. Então quer dizer que é uma característica da competição. Assim como você defende bem, pela linha defensiva bem treinada e pela estatura dos jogadores, você também vai ter dificuldade para fazer. E nós temos bons cabeceadores. Bruno é bom cabeceador, Pedro é bom cabeceador, né? Quem está entrando na área, né, tem a virtude como cabeceio, né? Mas é muito difícil. Claro, eu treino sempre. Se tem algo que a gente treina sempre, né, são bolas paradas, né? Na antevéspera do jogo, que a gente fez as 2 bolas paradas, defensiva e ofensiva. Talvez, se a gente pegar só um jogador do Campaz, deve ter cruzado mais de 50 bolas no treino, tranquilamente, né? Mas e outra, né? O futebol é um jogo de poucas oportunidades, é uma bola, né? Por vezes tu sai com um jogo com 2 gols de cabeça e tu acha que foi um aproveitamento maravilhoso, mas tu teve 2 gols de cabeça com 10 bolas cruzadas. É um aproveitamento baixíssimo, é uma média, assim como o cruzamento. O aproveitamento de cruzamento é baixo, né? O que a gente tem que fazer é trabalhar para que os jogadores entrem no lugar certo, sincronizam da batida do jogador que está com ela por bater, né? Para ajustar isso. Isso a gente faz sempre. Então não me preocupa porque treina, né? É o adversário que também tem virtude nessa variável. Rogério Ferreira teve um pouco mais de 30 minutos, não sei se você conseguiu fazer alguma avaliação da entrada dele, se conseguiu, o que dá para falar, e o planejamento de vocês para a evolução dele até começar uma partida. O Ferreira tinha tranquilamente, né, pelo todo o volume de trabalho dele, dos quase 20 dias de trabalho depois do seu retorno, para jogar 30 minutos muito bem. Podia se estender para 45? Poderia, né, uma janela, mas a gente optou por fazê-lo entrar 30 já, né, onde ele de tanque cheio, né, e o adversário já com o tanque um pouco mais vazio, né, deixar ele na amplitude muitas vezes. No final do campo eu estava referindo, passando para dentro do campo, para a gente fazer a linha de 3 com o Nicolas, para deixar o Ferreira na amplitude, para ir num contra um com o lateral direito que já estava com amarelo, né, de ser um jogador jovem também, e o Ferreira usar a virtude dele, entra naturalmente sem ritmo de jogo, né? A gente está falando em 3 meses que o Ferreira parou essa segunda vez, né? Mas nós estamos falando de um semestre inteiro, né, de inconstâncias de jogo, de treinamento. Isso tira muito o ritmo do atleta. Não sei se para o próximo jogo a gente perdeu o Janderson, não sei se para o próximo jogo ele pode entrar no começo. Isso aí eu vou conversar ainda com a fisiologia, com o departamento médico de preparação física. Se puder, seria ótimo, até porque a gente tem uma opção a mais. Como nós conversamos pouco, eu vou fazer 2 rápidas, tá? Em relação aos 2 jogos agora em casa, importância desses 2 jogos, até para o torcedor também situar. E outra, um assunto que de ontem para hoje, nas redes sociais, o torcedor, que é o parâmetro que nós temos, né, com o torcedor, a liberação do Fernando Henrique. A tendência é ele acertar ali com o Cruzeiro, e o próprio Denis falou que vocês
da comissão técnica, conversaram e optaram por liberar o jogador por empréstimo. E queria que você falasse sobre esse empréstimo, porque era um menino que estava aí relacionado, vinha ficando à disposição, chegou até a entrar em alguns jogos. Bom, o Fernando entrou um pouco. O Fernando, eu não sei se entrou comigo. É um jogador. É um jogador de fato que. Um pouquinho no final, né? Mas o Fernando é um jogador que, quando eu cheguei aqui, havia muitos jogadores da posição. Né? E o treinador acaba optando por jogadores que, naquele momento, possam adicionar melhor. Né? E o empréstimo de jogadores jovens também é para que os jogadores adquiram rodagem. Né? Porque o Fernando, acho que o Fernando tem 21, 22 anos, o jogador evolui jogando. Né? E se ele não tem condição, né, de ter espaço naquele primeiro momento, né, a gente percebe que o atleta precisa dessa maturidade jogando. O treino é muito bom, mas jogar é muito mais. Né? Então, aí o Sarará nessa fila, nessa hierarquia da fila, acendeu antes, né, do Fernando. Né? Então, esse é um processo, para mim, que é um processo natural. Né, hoje nós acabamos com 7 jogadores da base. Né, o torcedor deseja ver os jogadores em campo, mas como eu disse, ele deseja ver, mas assim, quando não joga, também ele não quer mais. Ele quer que bote outro. Né, a gente tem compromisso com os atletas. Eu vejo um processo natural. Né, um processo natural. Hoje, por exemplo, né, um jogador que todo mundo, que a torcida, por vezes, identifica como sendo o símbolo do rebaixamento, o Thiago Silva fez uma partida impecável. Né, no jogo em casa, né, em que no jogo contra o último nós ganhamos, contra o Londrina, em determinado momento eu busquei ter a alternativa do Thiago em campo, mas eu tenho certeza que a impaciência que o torcedor muitas vezes tem com ele vai impacientar, vai gerar ansiedade para o nosso time num jogo que a gente estava ganhando. Daí eu opto, por vezes, por passar o Sarará. Fora de casa eu tenho tranquilidade de botar o Thiago, né, porque não tem um aspecto emocional do jogo em casa, né, da resistência que tem contra o atleta. Ele fez uma partida impecável. Né, e por vezes o próprio atleta se vê numa condição de querer procurar outros ares, né, porque no lugar que ele está ele não se sente acolhido por todo mundo. Né, isso é muito ruim. Né, assim como a torcida gosta de um, ela não gosta de outros. Né, eu, como treinador, por vezes eu vou escalar, né, aqueles que eu entendo que possam ser mais aproveitados no momento. Né, como eu disse, o Fernando é um jogador que, para mim, ele precisa evoluir jogando. Né, atleta evolui jogando. Há pouco a gente falou de 3 jogadores que podem ficar à disposição a partir da partida contra o Brusque, né, quando a janela estiver aberta. Você pediu mais alguém em termos de reforços, Roger? Houve essa conversa com a direção? Tem chance de ser mais alguém contratado? E o meia, aquele articulador clássico, pela maneira que o Grêmio joga hoje, não seria uma prioridade? Não, a gente já falou a respeito dessa posição. Né, nós temos no grupo Benítez, nós temos no grupo o Pedro, o Gabriel, né, o Campas, né, os jogadores que a gente está agregando qualidade, fazem por vezes posições duplas, né? O Gabriel joga no meio, joga no lado, né, mas eu sei onde é que está querendo chegar, né? O presidente falou que não vai me dar reforço, né? Não é isso, né? Isso é ele que manda. Quem manda, quem pode, obedece quem precisa. Né, se ele está dizendo que por vezes que a gente não pode nesse momento, né, é o chefe que decide. Se a gente conseguir convencer ele, eu quero contratar mais 10, né, para ter bastante qualidade. Mas de toda forma, quando a gente chegou, a gente sabia da condição do clube. Né? Então a gente vai estar sempre atento. A janela abriu, ela vai fechar, né? Ela fica um período aberta. Se a gente prospectar alguma coisa, a gente vai lá, chama o Denis, chama o Diego, a gente faz uma comitiva e vai lá e tenta convencer o Gordinho para liberar alguma coisa. Só para contextualizar, hoje o Denis Abrão, na entrevista que ele deu para todo mundo, ele disse que se tiver possibilidade... Não, isso aí, mas a gente precisa ter argumento bom para convencer, Romildo. Né? Ele é duro na queda. E, como eu disse, ele é que tem responsabilidade financeira sobre o clube. A gente, como treinador, eu vou querer muito, mas eu tenho que ser parceiro do clube, não pode? Beleza. Dá para dar uma esticadinha na corda? Vamos lá, é importante. Não é mais caro ficar na Série B? Né, mas acontece que o orçamento, a certeza de subir, ela não é 200%. A gente quer muito o acesso, obviamente. A gente vai brigar com isso até a última rodada. Né, mas o que o presidente está buscando com isso é não deixar o clube diferente do que ele encontrou. Isso é responsabilidade. Eu acho que aquele tipo de gestor, né, que gasta e não pensa no dia de amanhã, esse vai acabar. Se não acabar, os clubes vão ter problema. Muito obrigado.